você me fez a pergunta, e é só maravilha? Pois é. Não é, a coisa não é bem assim, galera. Que nem tudo são flores, né? Tem prensado, o que é que a gente vê? Veja só. Primeiro, assim, falando da maconha legítima, né? Aquela que é cultivada organicamente pra gente, que ela é cultivada a partir de sementes, a gente chama de sementes crioulas. Porque tem sementes que são importadas, que já são de bancos renomados. E geneticamente modificado também, né? Mas o que é que acontece? Essas sementes, quando chegam aqui no Brasil, quando você adequa ao clima aqui, quando você vai... A adaptação dessa semente, quando cresce a planta, a composição muda. Mesmo sendo uma semente que ele diz, olha, essa semente aqui vai dar uma planta que é 25% de canabidiol e 15% de THC. Tô entendendo. Quando você chega aqui que planta, para a planta se adequar ao solo brasileiro, à quantidade de luz, ao clima, ela acaba sofrendo modificações de adaptação e essas modificações produzem também modificações na composição dela. Então pode surgir uma outra substância dentro dela, talvez. Exatamente. Quando você produz o óleo, ele não vai ter necessariamente aquela composição que você tinha prometida na semente. Por isso que a gente defende o quê? Na política pública, que se plante localmente para a gente pegar essas plantas adaptadas ao clima, ao solo da gente, é tudo. E, para quem não sabe, o Nordeste tem o melhor solo e o melhor clima para cultivar cannabis no país. Caramba. Seria a revolução para o Nordeste, inclusive para a agricultura familiar. Então, é muito importante pensar nisso aqui, né? Macaxeira para quê? Aí, quais são os grupos de risco que a gente tem? Na verdade, o que é que a gente diz? A gente chama de grupos de risco, mas tudo depende da dose. Então, por exemplo, se você pega pessoas que têm histórico de sintomas psicóticos ou de quadro de esquizofrenia, seja o histórico clínico dele ou da família, ou um familiar que tem, então ele é considerado um público mais vulnerável. Aí eles aconselham a não usar a cannabis. Por que eles aconselham a não usar? Não é não usar, é ter cuidado com a dose. Porque veja só, a cannabis ela atua no sistema endocannabinoide dessas pessoas. Então, se ele já tem um histórico e a cannabis ela pode precipitar uma crise, não é que a cannabis vai causar, é que ela pode alterar o sistema endocannabinoide na pessoa que talvez ela não tivesse preparada para aquilo. Então desequilibra e aí pode desencadear. O que é que acontece com a esquizofrenia? Quando você usa a cannabis, depende, muito a dose que você está usando. Se você passa da dose, você tem uma necessidade de canabinoides e tem uma vulnerabilidade lá naquela área, e você usa uma quantidade de canabinoides maior do que você precisa, se a vulnerabilidade é aquele quadro clínico, ela pode ser desencadeada. Mas desencadeada uma crise, entende? Não produz então seria a patologia. Seria uma overdose de maconha, então. Seria, por exemplo, uma dose maior do que a necessidade da pessoa. Sim. Porque não é uma coisa... Porque a gente imagina uma dose muito alta. Sim. Overdose, uma coisa assim. Mas seria, por exemplo, eu preciso de uma certa quantidade de canabinoides para equilibrar o meu sistema endocannabinoide. Uma quantidade X. E aí eu boto X mais um pouquinho. Aí já começa a desequilibrar, entende? Entendi. Com esse X mais um pouco. Então, se a pessoa tem essa vulnerabilidade, a tendência dela é desenvolver essa vulnerabilidade. Por isso que diz isso. Mas, por exemplo, até o THC, que o pessoal diz que é o bicho-papão, é o que causa o barato e tal, não sei o que pode causar uma síndrome de ansiedade, uma crise ansiosa, uma crise paranoide. Então, a cannabis, ela tem isso aí, mas depende muito da dose. Porque, por exemplo... há pessoas que têm sintomas psicóticos e são tratados com maconha. Caramba. São tratados com maconha. Só que uma maconha de uma variedade que tem mais canabidiol do que THC, porque o canabidiol é um antagonista do efeito psicodélico do THC também. Ele minimiza. Então é uma planta que se equilibra. Então. É uma planta que tem na composição mais canabidiol do que THC, por exemplo. Ou uma planta que tenha mais THC, mas que seja numa dose pequena.
Por exemplo, o meu pai ele desenvolveu sintomas de alucinação visual e auditiva, que são sintomas relacionados a quadros psicóticos. Meu pai desenvolveu isso aqui. Nós usamos um óleo de cannabis bem diluído, 5 gotinhas 2 vezes ao dia, ele deixou de ter esses sintomas. Então melhorou o sintoma dele e era THC, um óleo rico em THC. Então depende da dose. Agora, como a população não tem acesso a essas informações, que isso é fruto de estudos, de pesquisas científicas, aí vai pelo preconceito muitas vezes. A falta de informação gera esse tipo de preconceito. Outro grupo de risco são mães lactentes e grávidas lactentes, aquelas que estão amamentando ou estão grávidas. Como não se tem, porque durante a formação do feto, a formação principalmente do sistema neurológico dele e tudo, há uma produção de endocannabinoides muito grande. Até os 18 anos, até os 18, 20 anos, você tem um cérebro em maturação. Aí o que é que acontece? Como ele está em maturação, ele produz muitos canabinoides. Se você joga mais canabinoides, você pode desequilibrar esse processo de maturação e gerar, por exemplo, uma síndrome amotivacional, como eles falam. Mas isso não é conclusivo, entende? Aí o que é que acontece? Isso depende da dose novamente. Por exemplo, meu filho tem 12 anos. Ele usa um óleo rico em canabidiol e um outro óleo rico em THC. E a combinação desses dois óleos garantiu para ele mais foco, ele conseguiu desenvolver mais, ele foi ao contrário disso. Mas por quê? Porque meu filho, pela agressão que ele sofreu na infância com as crises, ele ficou com um sistema endocannabinoide deficitário. Entendi. Então, produzindo menos canabinoides do que ele necessitaria. Então, a complementação é necessária, inclusive de THC. Entende? Então, é o mito que vem, né? Aí tem, qual é o outro grupo de risco, meu Deus? São esses, né? São lactentes, as pessoas com quadros de esquizofrenia, as pessoas com grávidas e esse que a gente colocou, que é os jovens até os 20 anos, por aí, né? Que diz nessa fase, por isso que não é aconselhável. Então, não se aconselha por uma cautela, entende? Porque o cara, quando vai fumar maconha, por exemplo, ele não está medindo a dose, ele fuma. A maconha que ele tá fumando pode ter uma concentração de 25% de THC e a outra ter 15%. Então, ele dá um trago numa de 25%, é mais forte do que dar um trago numa de 10% ou 15% de THC, entende? Tô entendendo. Então, pode acontecer de, por não medir a dose, ele ter uma dose maior do que ele precisa e ele desenvolver uma crise de ansiedade.